Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Irani, um histórico dos dividendos, uma projeção para o ano de 2023 e também os preços teto para essa ação, ok? Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações estão cotadas a R$ 7,98 no mercado. Como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, elas tiveram uma época de boa pagadora de dividendos lá de 2010 a 2015. Depois, devido a vários motivos, ela diminuiu seus dividendos e até mesmo parou de pagar em 2016 e 2018. Depois, a partir de 2019, voltou para um novo ciclo de boa pagadora de dividendos, com dividendos cada vez maiores. Também, é claro, trazendo resultado de vários investimentos que ela fez lá no passado, que resultaram nessa quantidade muito maior de lucros e dividendos. E um dado que eu gosto sempre de trazer é que se você tivesse comprado uma ação lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 1,63 por cada. E durante esses 10 anos, ou seja, de 2013 a 2022, ela já pagou um total de R$ 1,50 por ação. Então teria retornado para sua conta cerca de 92% do que você investiu, apenas através dos dividendos, ok? Essa empresa, ela costuma fazer anúncios de dividendos em vários meses no ano, cerca de 5 vezes. Isso não significa que ela vai pagar dividendos nesses meses, entendeu? Ela pode ser que ela anuncie num mês e com a data para ter direito naquele mês, mas ela pague a RC no mês seguinte. Isso pode acontecer. Mas as datas de anúncios da Irani costumam ser nos meses de março, abril, maio, agosto e também em novembro. E agora o histórico de dividend yield que eu gosto sempre de trazer aqui. Como nós podemos ver, desde esse histórico aqui que eu peguei de 2010 até 2022, de fato ela pagou dividendos em quase todos os anos, tirando apenas 2016 e 2018, ok? E se a gente não considerar esses meses de 2016 e 2018, em todos os outros anos, ela pagou em média um dividend yield de 4,28%. Isso é basicamente os dividendos que ela pagou naquele ano em relação à cotação das suas ações, ok? Bom, aqui um gráfico que eu gosto sempre de trazer é as cotações em relação ao lucro líquido. Esse gráfico que eu tirei do site Investidor 10 e mostra que pode ser que tenha uma famosa boca de jacaré. O que quer dizer? O lucro subiu muito e as cotações não subiram tanto quanto o lucro. Então, o mercado está precificando alguma coisa. Pode ser que seja uma queda dos lucros ou pode ser que mais para frente as cotações subam para se igualar a esse patamar de lucros, porque no longo prazo as cotações de uma empresa acabam sempre seguindo o lucro dessa companhia, ok? Bom, e agora qual que teria sido a sua rentabilidade se a gente não considerasse os dividendos nesses últimos 10 anos? Teria sido de basicamente 487%. Isso se a gente não considerasse os dividendos. Mas se a gente considerar, aí o seu lucro, sua rentabilidade salta para cerca de 591%. Salta de 487% para 591%. Uma bela de uma relevância aí que esses dividendos tiveram. E nos últimos 5 e 10 anos, que é o período mais relevante para mim, né, o período de médio e longo prazo, ela conseguiu superar com uma grande facilidade a inflação, superando em 243% quase em 10 anos e 241% em 5 anos. No curto prazo, ela pode ser que ela suba, pode ser que ela caia. Os movimentos são, como é que eu posso falar? Não são previsíveis no curto prazo. Agora, no longo prazo é sempre bom a gente avaliar e ver qual que foram os resultados dessas empresas nesse período de tempo. Agora, uma simulação básica aqui. Se você tivesse investido R$1.000 por mês desde janeiro de 2013 até o final de 2022, portanto, dezembro de 2022, você teria desembolsado um total de R$120.000,
Durante esse período você teria recebido mais de R$44 mil apenas em dividendos, e nessa simulação foi automaticamente reinvestido, e portanto seu custo de aquisição, né, seu preço médio, ficaria em R$164 mil, sendo que o seu patrimônio seria de mais de R$381 mil hoje em dia. Ou seja, mais do que dobrou o seu preço médio. O seu patrimônio hoje em dia seria mais do que o dobro do seu custo médio, e seria basicamente mais de 3 vezes do que o dinheiro que você tirou do seu bolso durante esse período. Então, no final das contas, teria gerado um resultado muito interessante. Agora, aqui nesse gráfico nós conseguimos ter acesso à trajetória desse período. O que isso significa? A linha amarela é os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo. A linha vermelha é o seu custo de aquisição, basicamente o seu custo de aquisição, né, é o seu preço médio, e a linha roxa é o desembolso. Como nós podemos ver, as duas linhas, a vermelha e a roxa, andaram juntas durante um bom tempo, porque que lá no início você recebia poucos dividendos e demorou bastante tempo até que essa empresa começasse a pagar dividendos realmente relevantes, a ponto de que esses dividendos começassem a fazer uma grande diferença nessas contas aqui. O seu patrimônio teria saltado nesses últimos anos agora, com a empresa voltando a gerar grandes lucros e grandes dividendos, mas como nós podemos ver na trajetória passada, durante vários momentos você ficou no prejuízo, você ficou no negativo em relação ao seu preço médio com essa empresa. Então o investidor que investiu nela teve que ter paciência. E aqui é difícil, nesse caso aqui, de calcular o seu CAGR anual, seu crescimento anual, porque que nessa simulação você não teria recebido dividendos no ano de 2013, enquanto que em 2022 teria saltado para quase R$31,5 mil de reais. Entendeu? Então aqui não dá para calcular o CAGR, o crescimento anual composto. Aí, uma outra simulação, se você tivesse investido cerca de R$10 mil nessa companhia lá em janeiro de 2013, você teria recebido R$8 mil apenas em dividendos nesses 10 anos, então 80% do seu dinheiro investido teria voltado nessa simulação aqui. E o seu patrimônio acumulado hoje em dia seria de cerca de R$65 mil, sendo que R$10 mil corrigidos pela inflação teriam virado quase 18 mil e quase 23 mil nesse período. Então você teria tido uma rentabilidade muito acima da inflação com essa empresa. Aí, o mesmo gráfico aqui, se você quiser olhar com um pouquinho mais de calma, é só pausar e olhar, mas nessa simulação aqui é sempre bom olhar que a linha dos dividendos recebidos está quase superando ali o valor que você desembolsou. Provavelmente no ano de 2023 isso já vai acontecer nessa simulação aqui. E novamente não temos como calcular o CAGR, só que só no ano de 2022 você já teria recebido R$5,5 mil. Ou seja, mais da metade do valor que você aportou lá em 2013 você teria recebido em um único ano agora. Mas até isso acontecer você teria que ter tido paciência, porque olha só esse histórico aqui, com vários anos sem pagamento de dividendos. E por que provavelmente aqui nessas simulações tem alguns anos que não foi recebido dividendo, sendo que lá no passado a gente olhou e ela chegou a distribuir dividendos naquele ano? Provavelmente porque o direito para receber esses dividendos havia sido recebido pelos acionistas há um bom tempo antes, entendeu? Então, no ano de 2017, por exemplo, que ela pagou um pouquinho, 2013 ou 2014, quem começou a comprar a partir de 2013 provavelmente não recebeu mais esses direitos ali. Só desses anos específicos aqui que nós vemos na simulação. Se você quiser testar o AGF com 30% de desconto durante 30 dias e ajudar aqui o canal e ter acesso a essas simulações e vários gráficos sobre dividendos, acessa o link no primeiro comentário fixado que você vai poder ter a oportunidade de fazer isso.
Bom, nos últimos 12 meses, a Irani pagou um total de 64 centavos por cada ação em dividendos. Isso, em relação ao preço atual, dá pouco mais de 8% de dividend yield. Mas eu gosto sempre de considerar a média histórica, porque, que nem o senhor Luiz Barsi fala, o que foi constante no passado é provável no futuro. Então eu gosto sempre de pegar uma empresa que tem um bom histórico no passado de pagamento de dividendos, e no caso a Irani tem um histórico de distribuição de dividendos agora de cerca de 4 anos. Por que eu não peguei 5 anos, como eu normalmente faço com a maior parte das empresas? Porque lá no ano de 2018 ela não distribuiu dividendos. Então eu considerei 2019, 2020, 2021 e 2022, um período de 4 anos. Nesse período, os dividendos cresceram bastante ano a ano, mas numa média ela pagou 27 centavos por ação. E isso em relação à cotação atual dá 3,38% de dividend yield. E se a gente fosse considerar esse histórico, para receber pelo menos 6% de dividendos ao ano, nós aceitaremos pagar no máximo R$ 4,50. Para receber 8% de dividendos ao ano, R$ 3,37. E para receber 10%, R$ 2,70. Mas isso é o histórico dela. E como eu acabei de citar, ela veio se recuperando num momento difícil e veio crescendo seus lucros e seus pagamentos de dividendos ano a ano numa taxa bem interessante. Então, o que eu vou trazer também aqui? O dividend yield projetado para essa empresa pelos analistas para o ano de 2023. Estão projetando que a Irani vai pagar um total de 73 centavos por ação no ano de 2023. Isso daria um dividend yield projetado de 9,15%. Mas é aquilo lá. A gente não tem a garantia de que isso vá de fato acontecer, mas é uma projeção que está sendo veiculada aí pelos principais analistas do mercado. Com base nisso, nós temos um preço teto de 6% de R$ 12,16, um de 8% de R$ 9,12 e de 10% de R$ 7,30. Acho que corrigindo, eu acabei falando errado ali, o preço teto de 6% é R$ 12,16, ok? Mas, o que acontece? Esse dividend yield projetivo, ele parece ser muito otimista, não é mesmo? Ao mesmo tempo que olhamos o preço teto médio de 4 anos, ele parece ser muito pessimista. Então, para a gente ter uma outra projeção mais realista, que considera tanto o passado quanto esse futuro projetado, o mais interessante é sempre fazer a média. E quando nós fazemos a média entre esses preços teto, nós temos um novo, muito mais realista, que condiz, na minha opinião, muito mais com a situação atual das ações. Com um preço teto de 6% de R$ 8,33, um de 8% de R$ 6,25 e um de 10% de R$ 5,00. E o yield atual dela, nessa situação, o projetivo que ela teria capacidade plena de pagar seria de 6,26%. Eu, particularmente, abaixo desse preço teto de 6%, de 8,33%, no máximo talvez até 8,50%, para mim, eu considero uma empresa muito interessante e eu estou comprando nesse momento. Por quê? Porque é uma empresa muito pequena ainda, que está investindo muito forte, que tem muito potencial de crescimento ainda, e inclusive aqui a gente só considera os dividendos, mas ela vem fazendo outras coisas além dos dividendos para poder remunerar seus acionistas, como por exemplo a recompra de ações, no qual ela usa uma parte do lucro dela para ir no mercado e comprar mais ações, porque ela acha que no final das contas isso vai trazer um retorno muito alto para os seus acionistas. Então, se ela não estivesse fazendo isso, o payout dela, o tanto de lucro líquido que ela está distribuindo para os acionistas através de dividendos, teria sido muito maior no ano de 2022 e nos anos anteriores, ok? E é claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo os dados para auxiliar vocês, mas sem fazer a recomendação. E você? Investe nessa empresa? Tem interesse, quem sabe, em investir nela? Comenta aqui nos comentários que eu estou muito interessado em saber, ok?
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. E além do comentário que eu pedi agora há pouco, comenta aqui se você quiser dar alguma sugestão de alguma outra empresa que você gostaria de ver aqui, um novo formato de vídeo, ou caso você quiser deixar alguma crítica construtiva aqui pro canal que nos ajude a crescer, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!